Nesse domingo estamos recebendo vários mágicos de categoria internacional. Estou aqui ao meu lado com o Vierini, que é um mágico exclusivo do Sistema Brasileiro de Televisão, trabalha com o Silvio Santos. Todos eles convidados pelo grande mágico, o orgulho de Cataguases, que é o Emanuel Messias. Emanuel Messias, que leva para todo o Brasil o nome de nossa cidade, fazendo um trabalho excelente, não só como mágico, como cineasta. Hoje nós estamos com o Vierini, foi uma concessão aqui do nosso amigo o Emanuel Messias, que nos deu a oportunidade de conversar com esse grande mágico, considerado hoje o grande mágico do Brasil, hoje contratado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, pelo SBT, trabalhando com o Silvio Santos. Primeiro, como é que começou a mágica na sua vida, Vierini? Começou assim, eu tinha de 7 para 8 anos, na verdade, quando eu vi mágica pela primeira vez na TV, e eu me recordo muito bem, estava com meu avô, e até uma história que eu conto sempre no final do show, porque foi o que me encantou, a primeira vez que eu vi mágica, né? E fiquei encantado realmente com a mágica em si, com o que ela representou naquele momento que eu assisti, né? Então, naquele momento eu queria aprender mágica, eu queria saber fazer aquilo que aquele mágico fazia, enfim. Mas aí passou um tempo, aos 10 anos mais ou menos, eu ganhei meu... Mas você lembra dos nomes, do nome do mágico? Copperfield estava aqui... Aqui no Brasil? Vídeo, foi um desses vídeos, né, que passava na televisão, né? Assisti, aí passou um tempo, eu vi... Eu ganhei, na verdade, um kit de mágica, né? Aos 10 anos de idade, mais ou menos. E comecei a brincar com aquele kit de mágica, né? Comecei a apresentar aquelas mágicas que eu tinha para todo mundo, né? Para adultos, crianças, assim, da família, né? Família, né? Ainda estava em regime familiar. Tava tudo em regime familiar ainda. Tava brincando com as mágicas, né? Ainda para mim era uma brincadeira, né? Mas era uma brincadeira que eu levava mais a sério, assim, né? Eu queria ser o mágico mesmo da história. E aí as pessoas se impressionavam com aqueles pequenas mágicas que eu fazia, né? E aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Era aquilo que eu queria para minha vida, assim, de apresentar mágica e ser o mágico mesmo. Depois que você começou a criar as suas mágicas? Também. Foi um processo que foi crescendo aos poucos, né? Como eu falei, eu comecei aos 10 anos, aí mais ou menos ali para 11, 12 anos mais ou menos, foi quando eu conheci o Emanuel Messias através da internet, que eu achei o endereço, Nossa, isso. Mãe. Aí eu mandei uma carta para ele na época, enfim, recebi a resposta de volta, não esperava que iam me responder, porque era uma época que, assim, a mágica era muito difícil ter um contato com algum mágico, assim, né? Então, assim, ainda mais assim, uma pessoa que você nunca conheceu, por que ele ia ter que ter me respondido aquela carta? E ele respondeu, me deu uma dica, como que eu tinha que começar, dar prosseguimento aos estudos, entrar em contato com uma revista do meio mágico que estava sendo lançada na época no Brasil. E aí eu entrei em contato com o rapaz da revista, enfim, aí eu comecei a entrar no meio mágico, assim, a ter mais contatos e tudo mais. Mas lá no início, essa época ainda, essa época a gente não tinha essa mentalidade de criar mágica, de desenvolver novos números. O que eu fazia era o que tinha, né, no mercado, que eu tinha acesso no mercado, e muitas das mágicas eu aprendi assistindo pela televisão, né, porque eu era assim, um faminto de mágica, digamos, eu gravava todos os programas que tinha mágica, ficava assistindo e tentando descobrir como que fazia e tudo, porque era a única forma que eu tinha de aprender efetivamente os números, né? Porque eu não tive nenhum professor em si, eu não tive a oportunidade de fazer um curso de mágica, nada disso, né? Houve uma época que teve um mágico que desfazia as mágicas. Aquilo ali foi bom ou foi ruim para os mágicos profissionais do mundo? Tem uma versão, um pensamento em cima dessa ideia do mágico mascarado, né? Porque eu tive pesquisando, conversei com outros colegas também de fora do Brasil que acompanharam de perto esse episódio do mágico mascarado. E assim, eu considero que ele fez uma coisa, assim, foi um marketing, né? A TV Fox precisava de um mágico para representar o papel, né? Eles procuraram vários mágicos, até conheço alguns dos que foram procurados para assumir o papel do mágico mascarado, né? E um deles foi o que aceitou, que foi o que fez, né? O Valentino e tal, que foi o que acabou assumindo o papel de mágico mascarado. Se o público parar para perceber como que era feito o negócio, como que era apresentado o show do mágico mascarado ali, a apresentação, a revelação, teoricamente. Se hoje a gente parar para pensar, você vai ver que nada do que foi mostrado ali, de fato,
é o que é utilizado para se criar as ilusões, principalmente as de hoje em dia, né? Porque ninguém vai, por exemplo, fazer a levitação de alguém e colocar uma empilhadeira escondida atrás do pau. Ou seja, eram coisas grotescas, assim, coisas que você vê que muitas delas foram criadas para o programa. Foram criadas para ser feita ali, naquele ambiente, naquele galpão, né? Você vê que todas as mágicas acontecem dentro daquele galpão escuro, ou seja, nada daquilo ali pode ser feito ao vivo. Se você levar aquilo para um show hoje em dia, as pessoas iam ver tudo como funcionava, né? Ou seja, não tem como esconder tudo aquilo ali num show ao vivo que você faz. Hoje em dia as mágicas, você vê, as mágicas, muitas delas hoje em dia são feitas ali no meio da rua, na frente, cara a cara com as pessoas, né? E você vê que aquilo foi... Então, assim, pra mim aquilo não passou de um marketing, né? Uma ideia de que dava ideia pro público de que você estava ensinando, que ele estava revelando as mágicas. Óbvio que o marketing negativo caiu aí, da plateia achar que sabe como que funcionam as mágicas. E aí, talvez, caiu um pouco da fantasia do público. Mas aí entra também a parte de divulgação da mágica, ou seja, também teve esse outro ponto positivo, que a gente não pode negar, onde ele elevou assim mais a mágica em si, a palavra mágica. Não posso dizer que ele foi um verdadeiro mágico, divulgou a mágica assim como um copo. Pergunta a você, ele nem melhorou nem piorou a ideia da mágica? Eu acho que no Brasil ela foi mais falada, digamos assim. Teve o marketing negativo do público achar que perdeu a graça, entre aspas. Para mim não aconteceu isso. Mas ficou aí, nesse meio a meio, né? Ou seja, teve o ponto positivo, teve o ponto negativo. Mas para mim a mágica não perdeu o encanto, né? Ainda não perdeu o encanto. E eu pergunto, a mágica hoje é para a criança ou para o adulto? A mágica é para todos. A mágica não tem endereço. Os adultos voltam a ser crianças, as crianças se encantam e assim a mágica... Para mim a mágica é para todos. Não existe um público, um segmento. A mágica é para os adultos, a mágica é para a criança, a mágica é para o público. Mas existem alguns profissionais que trabalham especificamente para adultos ou para crianças. Sim, existe o profissional que ele delimitou o seu mercado, né? Principalmente tem o profissional que trabalha só para adultos, mundo meio corporativo, tem o que se especializa só em criança e tudo mais. Mas a mágica em si, para mim, ela é para o público em geral, né? O que diferencia aí é o segmento que o mágico, é o nicho que o mágico quer manter, né? Quer seguir. Mas, assim, a arte mágica, para mim, ela deve ser apreciada por todos. Assim, ela deve ser levada para todos os públicos. Você acha que o show de mágica pode acabar? Acredito que não, porque assim como tudo evolui, a mágica evolui, né? Então, assim, a mágica, ela segue as tendências também, né? Hoje em dia você vê que tudo é meio tecnológico, né? E surgiram as mágicas feitas com tecnologia, né? Não é nada muito novo até. Não é nada muito novo. É novo sim, as mágicas hoje em dia que fazem com telefones celulares, com tablet e tudo. Mas você vê, ela já vem acompanhando essa tendência de evolução, né? Eu me lembro de um vídeo ainda, tem bastante tempo isso, do Copperfield fazendo um número de uma tela de projeção, onde ele fazia uma interação do mundo real com o mundo virtual, onde ele interagia com filmes e tudo. No final aparecia, as coisas que saíam da tela vinham para o palco, aparecia uma motocicleta, um elefante, enfim, tudo saía da tela, ou seja, já vem acompanhando, ou seja, a mágica vem evoluindo sempre, né? Então ela sempre acompanha as tendências. Então eu acredito que não tem como acabar. Mesmo essa evolução, você vê que a mágica ainda encanta mesmo pelos números antigos ainda. A produção de pombos, animais, coelho e tal. As pessoas ainda não têm a menor ideia de como isso acontece de fato, entendeu? Então assim, não tem alguma coisa acabar. O encanto não acabou, entendeu? Você que demonstra claramente que é um estudioso, tão estudioso quanto o meu amigo Emanuel Messias, tenta se saber das coisas, tenta esmiuçar as mágicas, a cartola do mágico. Pergunta a você, Houdini foi um grande mágico? Ele até hoje traz evocações a vocês, profissionais? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito da história do Houdini, gosto muito da trajetória que eu pude estudar, né? Tive que estudar, não vivi a época do Houdini, mas gosto muito de toda a história dele, do que ele fez,
pela mágica, o nome, você vê que o nome dele é um nome muito grandioso na mágica também. Eu acho que o dele e o do Copperfield são, posso estar errado, mas são os mais conhecidos, assim. Se você fala em mágica, as pessoas remetem a esses nomes, né? Então, assim, a história do Houdini é fantástica, desde dos grandes escapes que ele fazia, a época em que ele entrou com a ideia de desbancar os paranormais da época e, enfim... Os falsos, né? Os falsos paranormais da época e, assim, ele ia às sessões espíritas e ele mesmo reproduzia os fenômenos paranormais que faziam na época. Então, assim, eu sou fascinado pela história do Houdini, assim, até os grandes escapes dele. Infelizmente, a forma mais banal que foi acontecer para ele morrer, né, para ele nos deixar, digamos assim, foi assim, algumas pessoas não sabem da real do que aconteceu de fato com o Houdini. Muita gente acha que ele morreu num escape, né? Muita gente comenta, ele morreu no tanque de água. Não foi, né? Então, assim, a forma que aconteceu e toda a história... Todo mundo acha, né? Porque ele fazia tantas coisas loucas que as pessoas achavam... Não, uma hora ele fazendo um negócio desse vai acabar... morreu porque ele fez isso. Não foi porque ele fez isso. Ele tomou um soco, rompeu o apêndice. Foi uma coisa completamente diferente do que poderia ter acontecido, né? Mas ele foi um grande da mágica, com certeza, e deixou história e vai ser lembrado ainda por muitos e muitos anos, creio eu. O que você acha desse meu amigo Emanuel Messias? Como mágico, o que você diz dele? Ele, como tudo, né? Eu admiro muito o Emanuel Messias, assim, desde aquela carta que eu recebi, que eu não acreditei. Você ainda tem ela guardada? Tenho. A gente levou, eu até levei, ele não esperava que eu tinha guardado, eu levei até no dia dos 40 anos de mágica. E assim, foi fantástico. Eu admiro muito o Emanuel Messias, assim, demais, assim, pela pessoa, como mágico, como tudo, porque a pessoa, ela é completa, né? A pessoa, enfim, amigo, conselheiro, companheiro, vejo como família também, depois de conhecer a família dele. Referendo tudo que você está falando. Né? Então, assim, realmente ele é fantástico. Eu não tenho nem como falar em muitas palavras, mas eu resumiria isso. É uma pessoa fantástica como pessoa, como profissional, enfim, em todas as áreas, né? Porque é um multiprofissional, né? Mas você, como mágico, ele considera você grande. Se fala em mágica, ele fala no Verini, né? Eu queria te dar os parabéns por essa forma tranquila, com essa forma de conversar, muito, muito legal, muito importante que você fale assim. Você é um jovem, não está iniciando a carreira, porque já que você começou como quase criança, está muito bem, a evolução é natural. Sei que vocês mágicos estudam muito, você dá para notar que é um estudioso, não só da técnica, como da história da mágica. Isso é muito importante, a pessoa saber e gostar do que faz. E você faz isso. Desejo a você tudo de bom e que essas suas apresentações em Cataguás sejam o início de um trabalho constante aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Verini. Obrigado. Queria que você desse uma palavra aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você também. Obrigado pela recepção da cidade, que a gente consiga voltar mais vezes, que é um prazer estar aqui com vocês. Quero mandar um grande abraço para toda Cataguás e muita mágica no coração de todos, que é isso que a gente precisa hoje em dia. Muito obrigado, Verini, por tudo. Espero que essa entrevista demonstre o nível intelectual, mas também de caráter desse grande mágico que é o Verini. Obrigado.